acupunturista, estamos ao vivo numa quinta-feira que precede um grande feriado importante para a nossa cultura brasileira, né? O feriado de Sexta-feira Santa, não é verdade? Feriado muito importante, mas tem alguns doidos assim como eu, que hoje, plena quinta-feira à noite, que é equivalente a uma sexta-feira à noite, que está aqui plantado no celular para oferecer uma live, um conteúdo gratuito, que eu faço questão de estar aqui para dividir com vocês. Então, para quem não sabe, essa live ocorre toda quinta-feira às 19h30. Embora hoje seja um sextou, né? Eu não vou deixar de cumprir com o meu compromisso, tá? Então, a gente vai fazer a leitura do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. E hoje é um tema, a gente está numa parte do livro que é tão importante, que eu gostaria que isso aqui enchesse hoje de pessoas de fato interessadas em aprimorar o seu conhecimento em medicina chinesa. Tudo bem que vai ficar gravada, então você pode assistir depois. Se você não quer perder a sua sexta-feira antecipada, então você pode assistir depois, tá? E quem tá chegando aí, por favor, não sei se vai ficar pra live, se só tá de passagem, mas se for ficar pra live, seja muito bem-vindo. Não sei se é do seu interesse, se é a primeira vez que você tá aqui comigo, mas o que acontece? Sobre o que nós vamos fazer a leitura hoje. Então, gente, esse aqui é o livro. Eu aproveito para falar o seguinte: se você ainda não tem o seu exemplar, você pode clicar no link que eu vou disponibilizar para você agora no meu perfil do Instagram. Não tem o link, tá? Não tem o link. Se é do seu interesse, você pode entrar em contato comigo no privado, que eu posso disponibilizar o link para você adquirir, tá? Eu cometi um erro muito grande. Eu esqueci de compartilhar que eu ia entrar ao vivo nos meus grupos. Eu tenho tantos grupos. E talvez não apareçam tantas pessoas assim, né? Porque live é assim, viu, gente? Se a gente divulga, as pessoas vêm. Se a gente não divulga, elas não vêm. Então, não adianta ficar achando que tem pouca gente na live. Se tem pouca gente, é porque, de fato, foi falha minha. Não divulguei. Olha aqui o Marcelo Kessler chegando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, então vamos lá. Nós estamos na página 44 do livro. E agora a gente é ainda capítulo 1, tá? E a gente vai fazer a discussão, começando aqui, ó. Discussão da síndrome e discussão da doença. Eu falei que esse tema era super importante. E, gente, eu sei, como eu falei, a gente tá precedendo aí um feriado super importante, feriado religioso, para algumas pessoas ainda mais importante, né? Então, a gente não vai ficar muito tempo na live. Eu vou ler só um trecho e já vai ser suficiente, porque do livro inteiro, eu diria que esse é o trecho mais importante, tá? Então, vamos lá. Página 44. Antes de falarmos sobre a discussão da síndrome e a discussão da doença, devemos entender a diferença entre o conceito de síndrome e o conceito de doença na medicina chinesa. Para tal, é importante conhecermos e identificarmos a grafia de alguns caracteres chineses muito semelhantes e importantes dentro do diagnóstico da medicina chinesa. São eles Zheng, que significa sintoma, e Zheng, que significa síndrome. E aí, gente, vamos lá. Zheng, aqui tem essa... Acho que eu consigo escrever aqui para vocês, ó. Vamos escrever? Zheng. Esse Zheng aqui significa sintoma, tá? Olha só como é parecido. Vocês estão captando aí o mandarim? E aí, tem este Zheng aqui. A live no Instagram é boa porque eu consigo escrever facinho aqui para vocês. Tá? Tem este Zheng aqui que significa síndrome. E a pronúncia é exatamente igual. Olha que interessante, tá? Então, a gente tem Zheng e Zheng. Um Zheng significa sintoma e o outro significa síndrome.
Não significa que eles têm a ver entre si? Tem, porque se você olhar os caracteres, vocês estão vendo esses dois caracteres? Eles são muito parecidos porque eles têm um radical em específico que é o caractere Jan, é um radical Jan. E sim, significa que o sintoma tem a ver com a síndrome, mas não é esse o ponto principal dessa live de hoje não, viu, gente? Então, seguindo a leitura do livro, eles são diferentes na grafia e iguais na pronúncia. Observe logo abaixo da grafia a pronúncia e a explicação de cada um deles. Afinal, o que significa discussão da síndrome e discussão da doença na medicina chinesa? Será que a medicina chinesa discute a doença? Será que ela discute só a síndrome? Qual é a sua opinião a respeito? Bom, antes de chegar na síndrome e na doença, a gente vai ler aqui, ó. Sintoma. O sintoma é mais fácil, né? O sintoma da medicina chinesa é o mesmo sintoma da medicina ocidental. O sintoma é um conjunto de sensações e sinais, tá? Sensações, que é aquilo que o paciente sente. Aquilo que o paciente sente. 自觉症状, como está aqui no livro, 自觉症状. Sintomas que são de desconforto fora do normal, como, por exemplo, sensações estranhas, dores em geral, formigamento, dor de cabeça, zumbido no ouvido, opressão no peito. O paciente fala para você que ele tá com estas sensações, porque você não consegue olhar para um paciente e falar, você tá com zumbido no ouvido. Você não consegue olhar para ele e falar, você tá com dor, não é verdade? Então, isso são as sensações que o paciente diz para você que ele está sentindo. E nos sintomas também existem os sinais, 体征, em mandarim, 体征. São sinais de anormalidades encontradas pelo médico durante o processo de diagnose, como, por exemplo, rosto avermelhado, língua vermelha, saburra branca, você vai cheirar, você vai ouvir, né, um som irregular, você vai cheirar um odor irregular, você vai palpar o pulso, um pulso irregular. Então, estes são os sinais. Tudo isso é sintoma. Então, você concorda comigo? Assim não ficou bom, né, com essa luz aqui? Você concorda comigo que uma síndrome, aquilo que o seu paciente diz que está sentindo, ele é composto por um conjunto de sintomas, não é verdade? E a gente vai entrar aqui, então, no conceito de síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas da doença. Gente, eu queria muito que vocês prestassem atenção. Agora, quem tá chegando agora, chegou no auge da aula. Chegou no auge. Presta atenção, que eu vou pedir participação de vocês, tá? De tudo isso que tem nesse livro, essa é a frase mais importante, que eu acho que é difícil de cair a ficha, mas não é difícil de entender, é só difícil de cair a ficha. Sabe quando uma pessoa fala pra você, só que a ficha não cai? E um dia ela cai do nada, e você fala, nossa, finalmente eu entendi isso daqui. Então é o seguinte, vocês estão comigo, gente? Estão conseguindo entender? Síndrome é o conjunto de sintomas da doença, levando em consideração a causa, a localização, natureza, num período de tempo específico dentro de todo o processo de desenvolvimento. Desde o surgimento até o momento em questão. Gente, para tudo e me fala você o que você entende como síndrome na medicina chinesa. Enquanto eu tomo esse gole de água. O que é, depois disso que eu li, o que é síndrome na medicina chinesa para você? Gostaria muito
de ouvir a sua resposta. Você pode, inclusive, responder exatamente da forma como eu li agora, tá? Pode responder, mas desde que você tenha de fato entendido o que eu disse. Então vamos lá. Síndrome é um conjunto de sintomas da doença num determinado período de tempo específico. Alguém consegue me dar um exemplo concreto pra gente entender e de repente acabar a live, gente? Quase, porque é tudo que eu quero que vocês entendam agora. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma síndrome, por exemplo, vou falar de uma síndrome, hein? Uma síndrome, ó, alguém se chutou aqui. O tempo que existe a queixa. O tempo que existe entre a queixa dos sinais e os sintomas. Sim. Ok, Giselda, perfeito. Pode ser, você usou com outras palavras mais ou menos para descrever isso que eu falei aqui, né? Vamos lá, eu vou dar um exemplo concreto e se você entender o que eu vou falar, você só vai deixar que entendeu para mim aqui no chat para eu dormir com a cabeça tranquila e curtir o feriado amanhã. Tá bom? Então, gente, um conjunto de sintomas da doença. Olha só. Então, a síndrome, aqui já começa a primeira interpretação dessa frase. A síndrome está dentro da doença, tá? Toda doença contém uma síndrome, ok? Mas nem toda síndrome é uma doença. Começa por aí. Então, a síndrome é um conjunto de sintomas da doença. Vamos entender o que é uma doença? Chuta aí, fala qualquer doença. O que você chama de doença? Diabetes é uma doença? Gastrite é uma doença? Insônia é uma doença? Depressão é uma doença? O que é doença? O que é doença? Qualquer coisa que não deixa a gente ser saudável. A doença, ela é o oposto da saúde. Então, se você não é saudável, você tem uma doença. A gente tem nomes para as doenças na medicina ocidental. A medicina ocidental é muito antiga, já se desenvolveu. A gente entendeu que um determinado conjunto de sintomas dá origem a uma doença. Então, vamos pegar um exemplo? Vocês estão muito quietinhos hoje, não estou gostando de vocês, não. Eu pedi para vocês darem um exemplo de doença. Já que ninguém se manifestou, eu vou falar o seguinte. Uma doença, resfriado. Ou se você preferir, você vai falar, não, resfriado não é doença. Gripe é uma doença? Não importa se a gente está falando de uma doença transmissível, tá? Causada por vírus ou bactéria. Ou se a gente está falando de uma desordem metabólica ou uma desordem neurológica. Não importa. Tá? Um AVC é uma doença? Gripe é uma doença? Ok, Giselda falou gripe, perfeito. Então, a gente vai falar da gripe, que era o que eu já tinha planejado, tá? Gente, então, olha lá. Segue a minha linha de raciocínio. Essa é a melhor live de todas. Endometriose é uma doença, exatamente. Ansiedade é uma doença. Mas a gente vai pegar a gripe, tá? Como exemplo. Se você entender a gripe, você entende todo o resto. Mas aí depois eu vou dar outro exemplo, porque a gripe tem um diferencial. Calma que a gente vai falar sobre isso. Qual que é o diferencial da gripe? Agora eu tenho que explicar, né? Mas tudo bem, vamos analisar a gripe. Se eu tenho gripe e a minha gripe é assim, ó. Eu tenho coriza transparente que escorre líquida, como se fosse água. Não tenho dor de garganta, não tenho sede. E que mais que eu posso ter? Tenho dor nos olhos, um pouquinho de dor na nuca. Mas, olha o que é principal aqui. Coriza fina e transparente. Não tenho dor de garganta. Tenho dor na nuca, tenho queimação nos olhos, tá? Dor nos olhos, tá? Estão memorizando os sintomas? O que mais? A gente vai ter o quê? Língua e pulso como? Língua com saburra branca, se tiver saburra, pode ser que não tenha, tá? E um pulso lento e superficial, porque a gripe é uma síndrome de superfície. Ela está localizada
na superfície do nosso corpo, tá? Conceitos da medicina chinesa. Essa é a minha gripe. A Giselda, que falou gripe, ela tá com gripe também. Só que os sintomas da Giselda são coriza verde, ela tá catarrenta, cheia de muco na garganta, tosse exacerbada, febre, dor de garganta, olhos quentes, sensação de febre nas articulações doloridas e quentes, saburra com língua amarela e pulso rápido. Eu quero as respostas de vocês. O que vocês entenderam sobre a minha gripe e a gripe da nossa colega Giselda? Vamos lá, eu vou esperar a resposta de vocês. 2 gripes, a minha gripe com coriza fina e transparente e a gripe da Giselda com coriza amarela. Para as 2 gripes, eu falei o quê? Um conjunto de sintomas. Concordam comigo? Se eu tenho esse conjunto de sintoma na gripe 1, que é a minha gripe, e eu tenho esse outro conjunto de sintomas na gripe número 2, o que está acontecendo aqui? A gente está falando de uma doença com 2 síndromes diferentes. Não é verdade? A minha e a da Giselda. A minha é diferente da dela, porque a minha coriza, ela é mais fina, ela é transparente. A gripe da Giselda é mais forte, com catarro amarelo. Então, nós temos aqui uma manifestação, uma gripe mais leve, com menos sinais, a outra com sinais mais fortes. Pode ser, Giselda, sua resposta tá perfeita, maravilha. Vamos lá, mesma doença, sinais e sintomas, diferentes síndromes, sinais e sintomas diferentes, síndromes diferentes. Exatamente, Tatiane. A Tatiane tá lá na frente do livro. Essa parte do livro é um pouquinho mais aqui abaixo. E eu vou deixar para falar sobre isso com detalhes na semana que vem, tá? Para não prolongar demais a aula de hoje. Mas olha só que interessante, esse assunto é continuação. Então, isso tudo para explicar o conceito de síndrome. É um conjunto de sintomas, não é verdade, da doença. O que a gente acabou de falar da gripe? Um conjunto de sintomas. Mas a frase continuava aqui, ó, num período específico de tempo do processo da doença. Memoriza essa frase, num período específico de tempo do processo da doença. Agora eu vou voltar no que a Giselda falou há pouco. O meu sintoma de gripe é mais leve. O sintoma de gripe da Giselda é mais grave. Isso pode significar o quê? No caso das síndromes de superfície, qual é o período de tempo específico da minha gripe? Conceito de síndrome, hein? Qual é o período de tempo específico da minha síndrome? Em que fase da gripe eu estou? Vamos jogar a bola para os universitários? Em que fase da gripe eu estou? A minha coriza é transparente. Vocês conseguem responder essa pergunta? Em que fase da gripe a Giselda está? Coriza grossa, amarela, aversão a calor, ou seja, febre alta. Essa que é a questão. A minha fase, qual é o período de tempo da minha gripe? A minha fase é a fase inicial, não superficial. Todas as duas são superficiais. Aguda e crônica. No caso de gripe, Marcelo, a gente não fala, né? Gripe aguda e crônica, não é verdade? Mas em alguma outra doença interna, a gente poderia falar aguda e crônica. No caso da gripe, que é uma síndrome de superfície, eu estou falando... A Giselda está falando início leve, ela falou a palavra. Eu estou falando de uma fase inicial, que é o meu caso, e no caso da colega Giselda, ela está com uma gripe mais forte, que se você não tratar a gripe na fase inicial, a segunda fase dela é mais forte. Ela tende a fortalecer.
Gente, eu não vou usar aquele jargão que fala que ninguém morre de gripe, né? Porque, na verdade, morre muito. Independente do que aconteceu nos últimos 2 anos, gripe é uma das coisas que sempre mais matou no mundo. Só que ninguém sabia disso, né? Gripe sempre matou muito, tá? Mas dessa vez matou muito de uma vez só. E aí virou o que virou. Gente, mas o que acontece? Vamos lá. Num período específico de tempo. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Fase inicial, fase intermediária, por exemplo. Depois tem a fase final na gripe, tá? Então, vou reforçar, ó. Não, na gripe, a gente não fala gripe fase crônica ou fase aguda. Por quê? Porque dura muito pouco. Dura 10 dias no máximo, 3 dias, 4 dias. As síndromes de superfície, elas têm essa característica de serem muito rápidas. Elas mudam rapidamente de um dia para o outro. E a minha gripe de superfície na fase inicial, no segundo dia pode se transformar na fase intermediária. Ela pode mudar da noite para o dia, porque é uma síndrome de superfície, tá? Então, a Giselda, quando uma gripe mal curada vem numa outra vez mais forte. Exatamente. Não é outra vez, hein? É a mesma gripe, viu, Giselda? Porque eu acho que você se expressou, eu entendi o que você falou, mas da forma como você expressou, pode dar a entender que você está falando de 2 vezes gripado. Não. Esquece. Eu quero dizer assim, ó, vamos lá, vamos recapitular. Eu dei exemplo de 2 pessoas com gripe. Elas 2 entraram no meu consultório agora, tá? Eu sou acupunturista. Eu vim tratar a minha gripe. Ok, eu pego o pulso, faço anamnese. Assim, a gripe número 1, a pessoa tá com coriza transparente e saburra branca. Eu vou fazer acupuntura nela. Eu vou fazer o quê? Eu vou esquentar, porque ela tá com coriza branca. Ela não tem febre. Aí, aquela outra, vieram 2 irmãs gêmeas, tá? Vamos supor. Eu vou tratar essa irmã aqui desse jeito. Eu vou esquentar, expulsar o perverso e tudo mais. A outra irmã gêmea, que tá com a gripe, com coriza amarela, escura e grosseira e febre alta, eu vou esfriar. Então, o que eu quero dizer? A primeira, pegou hoje da segunda. Pode ser, não pode? A que tá com os sintomas mais fortes, a gripe pode ter começado primeiro nela. Então, a que tá com a gripe mais forte... Garganta seca. A que tá com a gripe mais forte pode ter contraído a gripe antes, ela já tá numa fase intermediária, vai piorar um pouquinho e depois vai melhorar. A que está com a coriza transparente tá numa fase inicial, gente. Vocês estão entendendo? Eu só quero que vocês respondam uma coisa pra mim. Vocês entenderam a questão do num determinado período de tempo da doença? É aqui que tá o segredo. É aqui que tá o segredo. É aqui que mora a chavinha que tem que virar. Talvez essa chave não vire pra você nessa live hoje. Mas um dia, quando essa chave virar, você vai lembrar de mim, tá? Pode ser que não tenha virado a chave, né? É o que eu falei, gente, tem coisa que a chave vai virar, não é quando a gente quer, é quando acontecer. Mas eu já deixei a semente plantada. Se a chave virou, pra quem tá aqui na live, comenta aqui comigo agora, tá? Sim, mesma doença, com sinais diferentes, isso tudo tá certinho, Giselda. A gente vai fazer a discussão sobre isso semana que vem, tá? Vou falar com detalhes. Posso voltar com o exemplo da gripe, não tem problema nenhum. Mas aqui eu quero que vocês entendam. Num determinado período da doença. Vocês falaram aqui, ó, hipertensão arterial, endometriose. Vamos falar sobre a endometriose. Se a pessoa começou agora a ter endometriose e a causa foi, por exemplo, estagnação do fígado. Só que ela é novinha, sei lá, 20 anos, e descobriu recentemente que estava com endometriose porque tá com muita cólica menstrual. Ela acabou de descobrir. Ela acabou de descobrir porque ela acabou de começar a sentir.
É diferente, né? Você acabar de descobrir e você ter o problema faz tempo e só descobrir agora, né? Porque aí significa que o problema estava lá, você que nunca tinha parado para pensar nele, concordam? Mas não é isso que eu quero falar. Vamos falar da endometriose. Você não tinha cólica menstrual há 3 meses atrás. E há 3 meses você vem sentindo cólica, você foi procurar uma ginecologista. E aí você fez exame e ela diagnosticou endometriose. Aí ela vai falar desde quando? Provavelmente há uns 3 meses, por um fator emocional. Uma briga, uma separação com o namorado. Fator emocional. Há 3 meses, terminou com o namorado, de repente começou cólica menstrual. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, procurou a ginecologista. E aí diagnosticou endometriose. Então, de que período da doença a gente está falando? A gente está falando de uma endometriose em fase inicial. Se é uma fase inicial, que sintomas essa pessoa vai ter, essa menina vai ter? Lembrando que a causa é a estagnação do fígado. Ela vai ter sintomas bem típicos de estagnação do fígado. Porque ela, inclusive, vai relatar para você que tudo isso começou por uma questão externa, um bloqueio emocional com o namorado. Talvez essa pessoa tenha uma síndrome muito fácil de nós entendermos, porque é uma síndrome recente, tem uma causa bem específica. Nesse momento a gente consegue diagnosticar perfeitamente. O que acontece com essa mulher que tem endometriose, está com 20 anos e descobriu há 3 meses que isso começou? Vai passar o tempo, vai passar. Ela não vai tratar como deveria. Aí quando chegar com 30 anos, ela só tomou anticoncepcional para bloquear, né? Não tratou de verdade com acupuntura ou medicina chinesa. Com 30 anos ela vai querer ter filho. Aí ela vai procurar ginecologista e vai querer tratar a endometriose. E aí o que vai acontecer? Para além da estagnação do fígado, ela vai ter outros problemas que vão ter surgido ao longo dos anos porque o fígado dela ficou estagnado por todo esse tempo. E aí a gente já está falando de uma fase, agora a gente pode falar de uma fase crônica da endometriose. Aí, Marcelo, dá um joinha aqui para mim. Então, quando a gente está falando de uma síndrome interna, que é a endometriose, a gente está falando de fase aguda, por exemplo. E aí o tempo passa, vira o quê? Uma fase crônica. Os sintomas são diferentes, porque as síndromes vão ser diferentes. Uma síndrome em fase inicial é diferente de uma síndrome em fase intermediária. Uma síndrome na fase aguda é diferente de uma síndrome na fase crônica, ou na fase final, ou na fase intermediária, ou na fase degenerativa. Tem várias fases, tem várias doenças, cada doença tem uma fase. Então, gente, esse foi o auge da live de hoje. Vocês entenderam de fato essa frase que é a mais importante desse livro, que é um conjunto de sintomas num determinado período específico da doença. Eu queria muito, muito, demais, de coração, que vocês comunicassem comigo e dissessem sim, que tá tudo claro, tá? Enquanto isso eu vou lendo aqui. E aí, entendido o que é síndrome, a gente vai entender o que é doença. A doença refere-se ao nome que se dá para definir de uma forma abrangente as características de todo o processo patológico padrão. Por exemplo, aqui no livro tá assim, malária, diarreia, enfisema, diabetes, gripe, isso tudo é doença. Endometriose, fibromialgia, depressão, insônia, enterite crônica, lombociatalgia, vai entrar como doença, porque é musculoesquelética, mas é uma doença. Por aí você vai tratar, não vai? Você tem que tratar porque é uma doença. O que mais? Tem vários tipos de doença, tem musculares, articulares, tendíneas, metabólicas, fisiológicas, endócrinas. Cada doença tem uma causa, uma fisiopatogenia, etiofisiopatogenia diferente, tá? Uma doença pode ter várias síndromes. E aqui a gente voltou no início da live. A doença contém a síndrome.
Uma doença pode ter várias síndromes, dependendo do período de tempo de desenvolvimento que a doença se encontra. Aqui a frase inverteu. Então, olha só, a síndrome é um conjunto de sintomas num período específico de tempo, de todo o processo da doença. A doença pode ter várias síndromes, dependendo do período de tempo de desenvolvimento em que a doença se encontra. Então, vamos fechar essa live voltando no exemplo da gripe. A carine, ou a gripe 1, é uma gripe que tem coriza fina, transparente, língua com sapurra branca, pulso lento. Esse conjunto de sintomas é da gripe, então a gripe contém essa síndrome na fase inicial e isso é uma síndrome de gripe por vento frio na superfície do corpo, tá? É a síndrome, porque a fase inicial ela tem esse nome porque ela tem esse conjunto de sintomas. No segundo dia, essa gripe piora, agrava, e a coriza fica verde, escurecida, com cheiro mau, febre alta, língua com sabor amarelo e pulso rápido. Então, uma síndrome de frio, de vento, que eu tinha falado, uma síndrome de frio na superfície do corpo, de vento e frio na superfície do corpo, se transforma no segundo dia numa síndrome de superfície ainda, uma síndrome de superfície de vento quente ou de calor na superfície do corpo. Então, é uma fase já mais avançada, é uma fase intermediária. Então, a gripe contém essas duas síndromes. A gripe, uma doença, pode conter várias síndromes, dependendo do período em que ela se encontra. A mulher que tem endometriose, num estado inicial de endometriose, ela tem uma síndrome de estagnação do Ti do fígado, pura e simplesmente. Ela descobriu recentemente, enfim, não tratou, depois de 30 anos, ela tem endometriose, mas devido a uma síndrome de estagnação do Ti do fígado, com deficiência do sangue do fígado e deficiência do Ti do baço, por exemplo. Porque uma coisa vai levando a outra. Entendeu? Ela pode até continuar lá com aquela estagnação do Ti do fígado, mas vão se somar outras síndromes que foram aparecendo devido àquele problema inicial. É isso, gente. Esse aqui, eu falei que essa era a live mais importante e é o trecho mais importante desse livro. E eu quero demais que mais pessoas venham para essa live para ouvir isso que eu acabei de falar. Porque se a minha missão é mudar a medicina chinesa no Brasil, todo mundo tem que entender de fato isso que eu tô falando aqui. São duas fases da patologia, cada qual com um grupo de sintomas e sinais, exatamente. São duas fases da patologia. Então, o que é nada mais, nada menos a síndrome? A síndrome nada mais, nada menos do que uma fase da doença. E é por isso que eu venho falando, gente, fazendo o convite para vocês virem para a live que eu vou dar no dia 3 de maio. No fundo, isso foi coincidência, tá? Mas o cerne, o conteúdo geral da live vai ser mais ou menos esse aqui que eu tô passando para vocês. Porque qual que é a chave de a gente conseguir diagnosticar, tratar todas as doenças? A chave é, você não trata a doença, a gente só trata a síndrome, a gente não tem o poder com a medicina chinesa de tratar a doença. A gente não trata. Você trata diabetes? A gente responde que trata. Mas no fundo, eu tô tratando mais do que a diabetes. Eu tô tratando o que tá causando diabetes nessa pessoa. E é por isso que, por exemplo, eu tô com gripe, você tá com gripe, duas pessoas com gripe, com sintomas diferentes. Mas aqui, ó, na medicina ocidental, todo mundo vai lá e toma um Benegripe para aliviar o sintoma. Por que alivia para um e não alivia para outro? Pode ser que não alivie. Por que nem sempre é bom para todo mundo? Porque a medicina ocidental não faz essa diferenciação. O remédio é único para todo mundo. Eu tenho câncer, você tem câncer. Ah, todo mundo faz quimioterapia. De forma genérica, tá, gente? A gente tá falando. O câncer na medicina chinesa também tem síndromes. Quais são os sintomas do seu câncer? E o seu? Qual que é a diferença? Eu não vou tratar o câncer, eu vou tratar os sintomas.
entendeu? Porque os sintomas me dizem qual é a causa, entendeu? Giselda, a gente não trata a doença, no fundo, me expressei mal. A gente trata a doença, mas a gente trata mais do que a doença. A gente trata a síndrome por trás da doença. A diabetes, por exemplo. Você tem diabetes, eu tenho diabetes. A sua diabetes já está em fase terminal. Você já tem diabetes há 30 anos. Já está naquela fase de perder peso, fome excessiva, sede excessiva, começando a ter pé diabético. Tá um caos, seu organismo. Eu também tenho diabetes, mas eu acabei de descobrir agora com 30 anos, por exemplo. Você não trata igual, entendeu? Porque a sua diabetes tem a ver com deficiência do rim, do coração, do estômago ou do rim. A minha diabetes, normalmente, né? A diabetes inicial tem a ver com a deficiência do rim, do pulmão. A diabetes final tem a ver com a deficiência do rim, do rim. Ela vai agravando. Então, eu jamais vou tratar igual. Não existe um protocolo. Isso explica por que não existe um protocolo. Por que você não dá um protocolo, pontos específicos para tratar diabetes? Porque não tem. Porque depende de que fase da diabetes você está. Então, quem é meu aluno, inclusive, sabe, a gente põe, eu tenho nas fórmulas de acupuntura, a gente tem um grupo de acupontos geral. Então, tudo bem, tem 3, 4 acupontos que são gerais, que você vai usar em todo mundo que tem diabetes. Mas só esses acupontos vão ser insuficientes. Porque a gente precisa, fora esses, os outros acupontos que tem a ver com a síndrome de cada um. Entendeu? Por isso que protocolo não funciona, tá? Trata a raiz dos sintomas, exatamente. Trata a raiz dos sintomas. A causa da doença, exatamente. Gente, essa é a leitura de hoje, tá? Aí vem aqui, só pra finalizar de fato, hein? Discussão da síndrome. De quem tá na live, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vou aproveitar. A gente tá fazendo a leitura deste livro aqui, Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Karine Caligares, sou eu. Eu sou a autora. Se você tem interesse em adquirir o livro, eu posso te dar o link. Eu tenho novos exemplares, tá? Estoque cheio, então agora sim. Quem tem interesse de comprar o livro, pode entrar em contato comigo. Eu vou te passar um link, você vai comprar facinho, eu vou colocar no correio pra você. Você pode comprar também a versão digital, se você não quiser o autografado. Mas o autografado, gente, olha que bonitinho. Ó, tcharam. Dá pra ver o autógrafo? Ó, que bonitinho. Esse aqui vai autografado pra vocês, tá? Em chinês. Então, se você quer o livro autografado, pode entrar em contato comigo. E, de fato, pra encerrar a live, deixa eu ver aqui, ó. Li quando fazia após os colegas tudo querendo protocolo. Isso não existe. Sim, não existe, Giselda, por favor. Vocês que estão aqui, a Giselda, principalmente quem é meu aluno de perto mesmo, meus alunos do DSS, nunca incentivem as pessoas a falarem de protocolo, tá? Porque aí não é medicina chinesa, sabe? Aí já fugiu do cerne. Aí você tá querendo usar um pensamento ocidental para tratar com a medicina chinesa. Você tá infringindo. Não é? Pode ser até que você tenha resultado. Sabe o que vai conseguir? O que vai acontecer? Você vai ter resultado de vez em quando. Por quê? Se você usa um protocolo X, tá? Para gripe, e por acaso esse protocolo ele tem uma combinação de acupontos que esfria, tá? Esfria. E aí vem 2 pessoas com gripe, esse exemplo que eu dei. Aí você vai usar os mesmos acupontos nas 2. O que vai acontecer? Por acaso, uma delas vai melhorar, que é aquela que tem uma síndrome de vento quente. A outra não vai nem fazer cosquinha, é capaz até que piore o sintoma dela. Então, você vai ser aquele acupunturista que vai viver sempre na base da sorte. Porque quando o protocolo encaixar naquele sintoma, vai fazer resultado. Quando não encaixar, não tem resultado. E aí você fica se questionando, né?
Ai, por que que deu resultado com tal pessoa e com fulano de tal não deu resultado? Pode ser essa a questão, você tá usando o mesmo acupontos em todo mundo e não é assim que funciona, ok? Gente, mas claro que na acupuntura tem aí um grupinho de acupontos que a gente mais usa, né? Daqueles 365 acupontos, tem muitos acupontos que passam batido, a gente nem lembra de utilizar, né? Tem uns grandes assim que a gente mais utiliza, mas o mais importante é a combinação deles serem os acupontos certos para a síndrome certa. Então, vou ler aqui mais um comentário. Eu adoro, gente, eu quero que vocês se acostumem comigo nessas lives, assim, bem calorosas, tá? Eu gosto de responder os comentários. Os protocolos são exemplos na fase inicial de aprendizagem, apenas como um norte inicial. Olha, eu não concordo com esse tipo de aprendizagem, sabe por quê? Porque a pessoa, o aluno, ele pode se acostumar com isso. Porque você está dando peixe em vez de ensinar a pescar. Quando você ensina um aluno como um norte inicial, explicando para eles, ó, você pode usar esse conjunto de acupontos, ele não vai conseguir desenvolver a linha de raciocínio que é necessária para ele depois começar a pensar sozinho. Eu não aprendi assim na China, tá? Essa não é a didática chinesa. Então, mais uma vez, a minha missão se fazendo cumprir aqui. E eu adorei o seu comentário, viu, Ale? Adorei, porque eu não sabia disso, eu não tinha essa percepção de que não é você, mas aqui no Brasil as pessoas pensam assim, então não é culpa sua, tá? Mas é uma forma de pensar, e isso é muito interessante, porque eu vou trazer isso nas minhas aulas. Não é interessante você ensinar protocolo na fase inicial. Porque, primeiro, vai ter aluno que não vai entender que isso é uma fase inicial e ele vai querer levar isso pro resto da vida, achando que quer facilitar a acupuntura, decorando o protocolo. Segundo, se você entregar os primeiros acupontos, o aluno não vai entender que desde o início ele precisa desenvolver a linha de raciocínio para entender qual é a síndrome. Porque senão ele vai simplesmente achar que a acupuntura é um monte de acuponto, umas 50 doenças mais comuns ou 20, para as quais ele tem um grupinho de acupontos específicos para aquelas 20. E ele vai se acomodar numa zona de conforto. E aí vai criar um terceiro problema. É esse acupuntor que acha que e aí ele vai fazer a acupuntura e usa aquele protocolo e de repente deu certo. E ele vai falar, isso aqui dá certo pra caramba. Aí ele vai, abre uma clínica, começa a atender com a acupuntura, aumenta o volume de pacientes, e aí ele vê que dá certo, hora dá certo, hora não dá, hora dá certo, hora não dá, e aí ele vai entender que o problema é os protocolos, ou nunca vai entender, ele nunca vai chegar a essa conclusão. E aí ele vai fazer o quê? A acupuntura não funciona. Vai abandonar a carreira, vai buscar outras coisas, não vai conseguir ganhar dinheiro com a acupuntura, vai desistir e inclusive vai falar mal da acupuntura para os outros. Vai falar, olha, eu tentei, estudei, tentei abrir clínica, tentei tratar as pessoas, ora dava resultado, ora não dava, e fica aquela pessoa descrente que nunca entendeu a acupuntura direito. Ela pode ter, essa pessoa que gosta de protocolo pode ter nascido nestas aulas iniciais de acupuntura, quando o professor, gente, eu vou só te ensinar alguns pontos, mas é porque é a fase inicial, hein? Depois tem que mudar, não é assim que funciona. Gente, como que eu jamais falaria isso para os meus alunos? Não tem como falar isso. Então tá, vamos aprender a tratar insônia. Para insônia, você vai usar eu nem consigo falar protocolo, porque aí já vem na minha cabeça, mas que tipo de insônia? Mas faz de conta que faz de conta. Vamos tratar a insônia. Então, você vai usar o baço 6, o coração 4, vai usar o ponto extra Intan e vai usar o VC 17. E pode usar também... Gente, eu nem consigo fazer esse protocolo para insônia. Aí você vai usar o ponto extra Amien, que é o ponto específico para insônia. Tá, o aluno vai lá e ele escreve. Aí eu vou falar assim pro aluno. Aí, gente, é o seguinte, esse é um protocolo inicial básico que vocês podem usar nos pacientes de vocês. Mas isso aí
você tem que desenvolver depois, tá? Porque esse é um protocolo básico só para te dar um norte, para te orientar no início da sua carreira, mas não é assim. Gente, como é que fala isso pro aluno? Não pode, isso é um pecado. Não pode falar isso pro aluno. Não tem como falar. Deixa eu ver aqui. Mas eu concordo com você. No início me serviu, mas hoje não serve mais. Professora, seria importante saber a função de cada ponto e aí fazer um protocolo individualizado para cada paciente? Sim, é exatamente disso que a gente está falando. Um protocolo individualizado para cada paciente, para cada síndrome, na verdade. Porque você captou o cerne da questão, Simone, que é o seguinte: se for no caso da gripe, que a gente deu um exemplo aqui no início da live, são 2 pessoas, né? Então vai ser um protocolo para uma pessoa individualizado e um protocolo para outra pessoa. Mas no fundo a gente está fazendo para síndromes diferentes, né? Porque essa pessoa, por que é individualizado? Porque essa pessoa tem uma síndrome X e essa tem outra síndrome. Então, o protocolo individualizado, ele não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a síndrome. Se vierem 2 pessoas com a mesma síndrome, independente de qual doença, eu posso usar o mesmo protocolo. Elas têm o mesmo padrão de língua, o mesmo padrão de pulso, todos os sintomas muito parecidos, assim, nunca vai ser exatamente igual, né? Mas tudo naquele mesmo padrão. Elas vão deitar na maca. Olha só, uma veio com sarampo e a outra veio com gripe. Mas elas estão com os mesmos sintomas, febre alta, dor de garganta, só que com sarampo ainda não começou, vamos supor que não tenha começado as erupções dérmicas, mas as 2 vieram com febre, dor de garganta, mal-estar pelo corpo todo, entendeu? Pega o pulso rápido, saburra amarela, aquela lá, eu não sei que tá com sarampo ainda. Eu vou pensar, esse aqui tudo tá com cara de gripe, eu vou tratar as duas melhoram. Só que a do sarampo, ela é uma gripe mais difícil, né? É um problema viral mais difícil de tratar. Ela vai melhorar, vai diminuir a febre, por exemplo, a saburra já não vai ficar tão grossa, o pulso já não vai ficar tão rápido. E aí, no dia seguinte, pode ser que surjam ainda as erupções dérmicas típicas do sarampo. Mas será que não vai surgir um pouquinho mais amena? Porque eu tratei certo na primeira sessão? Tá? Exato, o termo, essa é a grande questão, né? O que é protocolo, né? O que é protocolo? Protocolo pode ser individualizado para cada síndrome, tudo bem. Então, a gente tira a palavra protocolo, a gente vai falar assim, na acupuntura não existe uma fórmula de acupontos específica para cada doença. Senão, gente, seria muito fácil. Você acha que eu ia escrever esse livro? Você acha que eu ia... Se existisse protocolo, você acha que eu ia perder meu tempo escrevendo esse livro que te ensina a pescar em vez de te dar o peixe? Eu ia escrever um livro dessa grossura, eu ia jogar aqui 50 doenças e eu ia falar exatamente qual acuponto para cada doença. Acho que eu ia vender muito mais. Entendeu? Então você vê, por mais que as pessoas gostem dos protocolos, cadê esse livro? Não existe esse livro, tá? Entenderam? Gente, esse é o conteúdo da live de hoje. Eu quero fazer o convite dia 3 de maio, se você tem interesse, vem para uma aula gratuita, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E depois a gente vai abrir turma do DSS, que é o meu curso de diferenciação sindrômica, no qual foi baseado este livro aqui, na verdade, tá? Não foi o livro que foi baseado no curso. O curso foi baseado nesse livro. Não, o livro foi baseado no curso. Eu primeiro fiz o curso e depois, pensando no material didático do curso, eu fiz o livro, tá? Então, se você tem interesse, se inscreve, o link tá na minha biografia. Se você tem interesse em comprar esse livro, eu posso te dar o link. A gente entra aqui no direct agora, eu te passo o link. Até domingo ele tá com promoção de Páscoa, hein? Preço promocional, só até domingo, 23 horas e 59 minutos. A partir de segunda-feira já vai ser outro preço. Então, eu fiz a live hoje pensando em divulgar o livro. Eu quero que mais pessoas comprem o livro, tá?
Ale, eu dou aula no Zoom para os meus alunos. Os meus alunos, eles têm encontros mensais comigo pelo Zoom. São aulas ao vivo que eu dou por lá, tá? E além disso, eu tenho lives no YouTube também, terça-feira, às 19h30. As lives no YouTube, elas têm um conteúdo específico, não é leitura de livro, tá bom? E elas não ficam no ar por muito tempo. Então, se você tem interesse nas aulas ao vivo do YouTube, vem terça-feira que a gente vai estar lá, tá bom? Vou organizar um tema e é sempre muito interessante. Lembrando que de terça é importante a sua presença, porque as lives de terça não ficam mais gravadas. Tem muito conteúdo lá no YouTube, mas a partir da live 79, elas vão ficar restritas para o pessoal da comunidade, a comunidade Jornada Medicina Chinesa, a grande comunidade tão esperada aí por mim, né? Eu sou a pessoa que mais estou esperando essa comunidade. Vou abrir vaga para a comunidade dia 3. Gente, com recados dados, eu agradeço demais a presença de vocês. Olha, a gente ficou aqui um tempão, eu nem sei que horas são. A gente ficou aqui um tempão, espero que tenham gostado. A live de hoje é incrível, eu adoro fazer essas leituras. Espero vocês, quinta-feira a gente vai dar continuidade. Quinta-feira a gente vai falar sobre mesma síndrome, doenças diferentes, mesmo assim a gente vai prolongar um pouquinho mais os detalhes deste conteúdo, tá bom? Um grande beijo, um feliz final de semana prolongado para vocês, sexta-feira santa e bom descanso. Obrigada, tchau, tchau!